Então a gente vai conversar sobre essa pergunta. Antes disso, deixa eu tirar daqui esse convite para que as pessoas se inscrevam no canal. Colocar aqui assim, só para chamar a atenção, né? Muito bem. Então vamos ver aqui qual é a pergunta de hoje. A pergunta é a seguinte: o que é batalha espiritual? Tão falada, tão divulgada, tão usada e mal usada por tanta gente, tá bom? Há até uma grande manipulação da fé e da religiosidade das pessoas, sendo essas pessoas manipuladas através da má informação sobre essa questão de batalha espiritual. Tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. O primeiro item que está aqui para responder diz assim: a batalha espiritual é uma expressão bíblica que ilustra a luta entre o bem e o mal, entre a obediência a Deus para o bem pessoal e coletivo e a desobediência, promovendo prejuízos para a própria pessoa e todo o coletivo ao seu redor. Esta expressão, ponto 2, esta expressão vem direto da cultura apocalíptica, quando se acreditava que a luta entre o bem e o mal era os judeus que se achavam povo de Deus estarem sofrendo o domínio dos povos não de Deus, e estes judeus, por se acharem autorizados por Deus, aquela coisa da prepotência, aquela coisa da arrogância, né? Eu sou de Deus, você não é. Então, o meu Deus me autoriza a ser rebelde contra você, a agir contra você, porque o meu Deus é o real, o seu Deus é falso. Essa necessidade humana de sobrepor aos outros, inclusive nessa questão religiosa, tá bom? Então, os judeus, por se acharem autorizados por Deus, se faziam rebeldes e muito intolerantes, o que trazia mais perseguição e sofrimentos para eles por parte dos seus dominadores. Entende? Então, essa prepotência, em vez de amenizar os sofrimentos deles, piorava. Entendeu? Porque as pessoas que estavam dominando ele não suportavam, né, aquela rebeldia, aquelas ações tão contrárias, né, às orientações que estavam administrativas que estavam sendo dadas. Então a coisa apertava mais ainda. Aí, como religiosos que são, não estão fazendo isso por causa da minha rebeldia, não. Estão fazendo porque eu sou de Deus. Essa água, essa conversa de água que muito religioso tem. Ele provoca e depois diz que estão fazendo isso por causa de Deus. Entendeu? Então, essa é uma deficiência dessa prepotência que nós também temos muito. A gente provoca a perseguição, a gente fica criando, instigando a perseguição. Quando a perseguição vem, a gente diz, não, estou fazendo isso porque eu sou de Jesus, porque eu sou um salvo, porque eu quero agradar a Deus. Não, não. É porque você é um rebelde, porque você usa da religião para ser rebelde. Entendeu? Agora, quando você é um bom cidadão, quando você dá a outra face, quando você anda a segunda milha quando lhe obrigam, quando você quer aos outros o que gostaria para você, quando você imita Jesus, qual é a perseguição que vem? Se você é obediente e é tranquilo na relação com as pessoas. Se você produz paz. Se você é capaz de suportar o prejuízo, a outra face, para poder ficar em paz. Qual é a dificuldade, qual é o problema que vem contra você? Entendeu? Mas não, é muito fácil para o joio ficar provocando a perseguição e depois dizer, não, estão perseguindo nós por causa de Jesus. Entendeu? Então era isso que ocorria com os judeus naquela época.
e na história toda deles. No ponto 3 diz assim: para o cristianismo, esta luta, a luta da batalha espiritual, né? E esta luta está ilustrada e existe em todo ser humano, pois sendo criados à imagem e semelhança de Deus, há dois lados o tempo todo se opondo um ao outro. Um é o velho homem e o outro é o Espírito, onde o Espírito de Deus atua permanentemente buscando primeiro convencer o ser humano da sua situação pecaminosa contra Deus. Como é que o Espírito convence o homem, todos os homens, do pecado, da justiça e do juízo? É através desse lado positivo, esse Espírito que o tempo todo, em todo ser humano, se opõe ao lado, né, mais desobediente, mais que busca o prazer, etc. Isso na psicanálise é muito interessante isso, porque na psicanálise isso é o superego, quer dizer, o espírito é o superego, esse é quem busca as coisas certas, faça certo, vai dar certo, é aquele que procura orientar a gente para, não para os prazeres, mas para viver bem, viver tranquilo, viver em paz. Enquanto que o id, né, na psicanálise, o id seria esse velho homem. É aquele que busca os prazeres, haja o que houver, custe o que custar, eu quero que as coisas aconteçam do jeito que eu quero, da minha maneira, essas coisas todas. Né? Mas aí, na questão espiritual, lá na Bíblia, é colocado como velho homem e colocado como espírito, né, que está em luta. Os dois vivem o tempo todo em luta, né, para que um deles, ganhando a luta, possa dominar a pessoa, possa dominar você. Tá bom? Isso é o ponto 3. No ponto 4 diz assim: quando o indivíduo se submete a esse convencimento do espírito, então o espírito vem habitar, ajudar, guiar, interceder e instruir esta pessoa para que cada vez mais se torne parecido com Jesus. É o que se chama de santificação, tá? No texto bíblico. Quinto, Paulo afirma que estes dois lados estão sempre em conflito, buscando de todas as formas controlar as escolhas da pessoa. O velho homem incentivando para a desobediência e os prazeres da carne, e o espírito incentivando para a obediência a Deus, o que seja benéfico para a própria pessoa e todos ao seu redor. A carne, o velho homem, ele é egoísta. Eu quero o meu bem, não importa o preço que os outros vão pagar. Enquanto que o espírito, ele é altruísta. Eu devo abrir mão de mim para que eu possa ser bênção, para que eu possa ser abençoador na relação com as pessoas. Tá bom? No ponto 6 diz assim: na carta aos Efésios, quando Paulo fala sobre a armadura espiritual do salvo, não está dizendo que devemos vestir para lutar. Pelo contrário, ele afirma que o Espírito já tem vestido todo salvo com esta armadura. Já estão vestidos, não é que eu tenha que vestir. Sendo salvo e guiado pelo Espírito, eu já estou vestido com essa armadura. E que nem precisamos lutar, pois a armadura já nos faz vitoriosos nesta luta contínua. 7. Quando João, em sua primeira carta, diz que o salvo não consegue permanecer no pecado por causa da ajuda da semente de Deus, que no caso é o Espírito Santo,
ele está concordando com Paulo de que esta armadura, operada pelo Espírito em nós, não nos deixa ser derrotados nesta batalha. Já somos vitoriosos. 8. Quanto mais o Espírito está em nós, nos guiando, fazendo acontecer o fruto da sua presença e direção, nos fazendo cada vez mais parecidos com Jesus pela santificação, mais vitoriosos somos sobre o nosso velho homem. E, portanto, somos vitoriosos sobre o velho homem nesta batalha espiritual. 9. Por outro lado, quando passamos a confiar numa coisa ou outra, numa prática religiosa ou outra, num ritual ou outro, numa situação outra para sermos vitoriosos nesta batalha, mais cansados e fatigados ficamos, mais amedrontados e temerosos ficamos, mais duvidosos e covardes ficamos. Mas quando sabemos que já somos vitoriosos pelo Espírito que tem atuado em nós, além de descansarmos e desfrutarmos a vida abundante, ainda ficamos sem condição de ficar julgando e condenando os outros pelos esforços que fazem ou não para também serem vitoriosos nesta luta. Quando a gente fica, eu tenho que vencer essa batalha espiritual, eu tenho que passar 7 dias de jejum, eu tenho que ler a Bíblia toda, eu tenho que orar 5 dias, 10 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir lá para fulano de tal orar por mim, eu tenho que pedir ao pastor para orar. Quando eu fico acreditando nesses tipos de práticas para que eu possa ser vencedor na batalha espiritual, o que é que vai ocorrer? Eu vou estar dirigindo, tanto para mim quanto para os outros, o ensino errado. Em vez de eu confiar de que o Espírito sabe cuidar de mim, não, eu fico confiado nessas coisas. E o que é que acontece quando eu estou confiado nessas coisas? Eu começo a julgar os outros. Fulano está pecando porque ele não está jejuando, ele não está orando, ele não está fazendo como eu estou fazendo. Há uma necessidade de julgar e condenar as pessoas. Mas quando você descobre, não, eu não vou conseguir nada disso. Nem eu, nem ninguém. Eu estou dependendo somente do Espírito Santo. Aí, nesse momento, além de eu não ficar com uma vida religiosa fatigada, cansada, oprimida, eu não vou ter isso e também vou compreender melhor as outras pessoas. Vou aprender a conviver melhor com elas, mesmo que elas aparentemente estejam melhores do que eu, ou mesmo que aparentemente elas não estejam tão bem quanto eu. Mas eu vou descobrir, eu vou saber como conviver bem, como Jesus faria em relação a essas pessoas. E o ponto 10. O 10 diz assim: a Bíblia, segundo a revelação real de Deus, não busca nos deixar sempre alertas, sempre vigilantes e de policiamento contínuo. Isso cansa e decepciona muitas vezes. Na verdade, ela nos conforta, nos tranquiliza, nos deixa confiantes de que Deus sabe como cuidar e proteger, como nos guiar e nos deixar sempre prontos para essa batalha espiritual, da qual, com o Espírito, já somos mais do que vencedores, como diz Paulo. Tá bom? Então, existe essa batalha? Claro que existe. E não é somente uma questão espiritual, não. É uma batalha moral, ética, social. Porque é uma luta mesmo dentro da gente, onde, de um lado meu, a ideia é assim, entre eu e você,
eu não estou nem ligando para você. Eu estou ligando para mim, eu estou preocupado comigo. Esse é um lado. O outro lado, no entanto, não diz para mim o seguinte: olha, se ela, a outra pessoa, não estiver bem, você não vai estar bem. Você tem que cuidar dela. Então é essa luta o tempo todo. O egoísmo contra o altruísmo. O tempo todo. Então essa é uma luta que existe em nós. Ser humano ou ser desumano. Entendeu? Eu estar voltado para mim ou eu estar voltado para o coletivo, porque eu sei que é o meu bem também. Então essa é uma luta permanente. Tá? E a Bíblia coloca que Deus já tem isso aí trabalhado, preparado em nós. Nós sempre seremos vitoriosos nisto, cada vez mais, porque o Espírito tem nos feito, tem nos capacitado, tem nos dado aquela armadura que está lá em Efésios. Já estamos vestidos nessa armadura e isso faz com que sejamos permanentemente e cada vez mais vitoriosos diante dessa batalha, dessa guerra, dessa coisa que acontece dentro e fora da gente. Tá bom? É descansar em Deus. Isso sim é vida abundante. Essa luta que eu vejo gente aí, né? Tem gente aí que não dorme direito porque tem que lembrar de todos os pecados que cometeu naquele dia. Porque ele não acredita que Deus perdoa enquanto ele não pedir perdão. Ora, Senhor, se eu for lembrar de todos os pecados, eu vou fazer outra coisa na vida. Nem lembro, porque a Bíblia me coloca que todos os meus pecados já foram conhecidos e perdoados lá na cruz. Então eu descanso, porque eu sei que eu sou vitorioso em todas essas situações. Tá bom? Então essa é a nossa resposta para essa pergunta. O que é batalha espiritual? Tá bom?